sem dúvida nenhuma, a prioridade tem que ser sempre o pedestre. Não é, isso é indiscutível. Tal. Só que, numa cidade que nem Bento, num município que nem Bento Gonçalves, que tem mais de 70 mil veículos registrados, fora aqueles que vêm de fora para cá todo dia, porque Bento é um polo regional, algumas coisas precisam ser bem analisadas. Nós temos praticamente um veículo para cada pessoa que dirige em Bento, ou até mais do que isso. E aí, como se resolve o problema? Não é, claro, colocando sinaleiras para pedestres e o pedestre simplesmente ignorar as sinaleiras. Elas existem em boa quantidade em Bento. Alguns lugares mais, talvez elas tenham que ser colocadas. Mas os pedestres, e nós todos somos pedestres eventualmente, tem que aprender a respeitar a sinaleira para pedestres. O motorista tem que respeitar a faixa de pedestre, a faixa de segurança. Sim, tem que respeitar. Mas a recíproca também é verdadeira. É aquilo, todos nós somos pedestres. Uma hora dessa, tu também vai ser um pedestre. Então, aprende a respeitar o pedestre e o pedestre tem que respeitar o motorista. Não dá. Quer dizer, o motorista está parado numa faixa de pedestre, está passando gente. Aí as pessoas estão lá 50 metros na calçada, chegam ali e acham que também tem o direito de ultrapassar, de fazer, e fica o veículo ali parado, o tempo esperando. Quer dizer, tem que haver uma conscientização por parte das pessoas. Ontem, por exemplo, eu quase testemunhei um atropelamento numa faixa de pedestre, porque o pedestre não respeitou o sinal. Ele estava atravessando mesmo com o sinal fechado para ele. Quer dizer, ou seja, como é que se resolve isso? Educação? Mais do que as campanhas que se faz, mais do que o número de mortes que acontece, atropelamentos, acidentes, se vive fazendo campanhas nesse país? Resolve? Não. A pessoa tem que fazer a sua própria campanha. Eu vou sobreviver no trânsito, seja como pedestre, seja como motorista. Eu vou obedecer os sinais, obedecer a sinalização vertical, horizontal e semafórica. É assim que funciona. Se todos nós fizermos a nossa parte, cada um fizer a sua parte, com certeza as coisas mudam. Secretaria da Mobilidade Urbana e Gestão Integrada, ou Secretaria dos Transportes. A imprensa recebeu, e eu estou falando disso novamente, recebeu o comunicado de que haveria necessidade de autorização para bloqueio de ruas com 48 horas de antecedência. Eu entendi que isso seria feito através da Secretaria dos Transportes. E ela comunicaria à imprensa, que por sua vez se encarregaria de divulgar para que toda a comunidade soubesse que tal rua ia ser interrompida, de tal a tal hora por causa disso ou daquilo, parcial ou totalmente. Eu não recebi nunca nenhuma comunicação dessas, e o que eu vejo, de vez em quando, são abusos assim, grosseiros. Ontem, por exemplo, ali na rua Ramiro Barcelos, havia um caminhão atravessado. Ele bloqueou calçada, ele bloqueou a pista toda e mais um pedaço da outra, não podia se estacionar no lado direito da rua, é uma artéria importante. Não havia nenhum indicativo que aquilo tinha sido autorizado por alguém e que a Secretaria dos Transportes soubesse daquilo. Então, há necessidade das pessoas. Claro, a gente recebe ligações, as pessoas contatam. Pô, olha ali, olha ali, olha isso aí, olha aquilo lá. Tá. Pô, por favor, vamos tomar consciência. Secretaria dos Transportes já está na hora de tomar medidas com relação a isso. A população precisa ser informada. Não, é obrigatório, tem que se bloquear a rua? Tudo bem, mas avisa a comunidade que as pessoas possam pensar em alternativas. De repente, as pessoas, os motoristas, sabendo que está interrompido ali, usem outro caminho e não fique trancado o trânsito, não coloque pedestres em risco. Pois é o mínimo que se espera. 431. Teve reunião com o secretário dos Transportes aí sobre a rodovia Bento Guaporé, esse troço aí que já vem há 17, 18 anos se arrastando, né? Estudo geotécnico, tal. Trecho em adensamento. Entendeu? Mas isso já passou, governo já. Passou o Brito, que começou, o Olívio fez o asfaltamento, deslizou, o Rigoto assumiu e nada foi feito, a Ieda idem e o Tarso agora. Quer dizer, não vão partidarizar esse troço aí, não. Não partidariza, porque não tem partido isso aí, hein? Não há virgem na zona política aí da 431.
Só que agora não tem mais o que fazer. Agora é solucionar. Chega de paliativos. O pessoal vai estar reunido sábado, às 14 horas, às 13h30 horas, lá no salão comunitário de Santa Bárbara, com o secretário e lideranças políticas da região, para discutir o assunto, ver qual é a melhor coisa a ser feita. Já teve aqui em Bento, uma reunião na Câmara de Vereadores, vai ser feita uma emergência, uma contratação de uma empresa emergencial para resolver o problema. Beleza, ótimo. Só que a coisa tem que andar, né? Não pode mais ficar só na promessa, como muita coisa tem ficado. Tomara que a 431, desta vez, tenha seu problema solucionado. Afogamentos. Começou de novo. Todos os anos é a mesma coisa. Começa a chegar na época aí, o pessoal ir para rio, mar, etc., e começam os afogamentos. Claro que não tem como, é impossível se colocar um salva-vida ao longo de todos os rios e no mar. Não tem como. Agora, tem como se cobrar tarifa para isso. Taxa de salvamento. Eu estou falando disso já faz 20 anos. Eu acho que quem vai para o mar tem que ter cabeça no lugar para não ir nos lugares que não deve, onde fica difícil sobreviver no caso de uma necessidade, de um acidente, de qualquer coisinha que aconteça. Mas tem os galos, e aí o salva-vida tem que ir lá, gente morre, mas o salva-vida salva muita gente. Salva-vida que normalmente são policiais que deveriam estar nas ruas combatendo o crime, estão lá salvando vida de alguns inconsequentes que resolvem enfrentar o mar. Se cobrar taxa para isso, e o valor reverter para as pessoas que estão lá, não precisa ser policial, gente treinada, salva-vida treinado, recebendo. Nunca precisei ser salvo no mar. Quantos precisam? 200, 300 cada temporada, e o resto todo, 11 milhões de habitantes, pagam por isso. Acho que está na hora de começar a pensar mais seriamente nos afogamentos, nesse sentido. Foi aprovado na segunda-feira o projeto de lei, agora tem que ser sancionado pelo prefeito, do vereador Moacir Camerini, que prevê multa para os sugismundos. Aquele pessoal bituca de cigarro na rua, pela janela do carro, joga papel. As multas vão de R$ 92,80 a R$ 928, com a possibilidade de aumento na reincidência. Ou seja, foi pego uma vez, multa, pego na segunda, aumenta, tá? Só que agora tem que haver a sanção do prefeito e como vai ser fiscalizado isso? Talvez os cidadãos, aqueles educados, que respeitam os outros, que não jogam lixo nas ruas ou pela janela dos carros, né? Essas pessoas deveriam também ter a responsabilidade de apontar os sugismundos. De repente, com isso, nós consigamos fazer com que essa gente tome consciência e seja educada, pelo menos compulsoriamente, já que ao natural não é, então compulsoriamente que elas sejam educadas. Teve a reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio ontem, à noite, e no mês que vem vai ter mais duas, uma dia 4, dia 9, uma coisa assim. Ontem à noite houve o pedido de suplementação de 89 milhões. O que está na imprensa hoje é que o Grêmio terá que adequar uma folha de pagamento para o ano que vem de 3 milhões de reais. Será? Se classificar para a Libertadores da América com 3 milhões de reais, vai conseguir enfrentar, e com detalhe, incluído nisso o salário de funcionários, a funcionário da administração, aquela coisa toda, não é só a folha do futebol. Será que com uma folha de pagamento dessa, o Grêmio consegue passar, sobreviver? Não, mas tem que vender jogadores, tem que haver uma receita de 30 a 40 milhões de venda de jogadores, de 40 a 70 milhões de venda de jogadores. Vamos ver, Alex Telles, Ramiro, pois é, quem mais? Está complicada a vida do Grêmio, não é? E não é culpa da Arena, podem acreditar em mim. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Lá em junho foi aprovado um aditivo ao contrato do Grêmio com a OAS, a toque de caixa. Naquela ocasião eu pedi para não ser votado naquele dia, eu pedi mais uma semana para que pudesse ser melhor analisado pelo Conselho Fiscal aquele aditivo.
Ok, 8 dias depois foi votado, explicado, aprovado, só que julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ainda não foi assinado. E lá era urgente naquela época. A gente não entende essas coisas, sabe? Mas enfim, tomara que dê tudo certo, que o Grêmio consiga entrar 2014 classificado para a Libertadores e começando a ajeitar a vida do Grêmio na Arena, que é do Grêmio, sim senhora. A Arena é do Grêmio. E deve ser votado agora em dezembro a troca do Olímpico pela Arena. Hoje à noite tem Flamengo e Clube Atlético Paranaense. Pois é, lamentavelmente podia estar ali o Grêmio ou o Internacional. Não, está o Clube Atlético Paranaense. Nós vamos ter que assistir, como muitas vezes nós já assistimos, decisões de Copa do Brasil ao longo dos anos, sem a presença do Grêmio do Internacional. É uma pena. Mas, enfim, vamos lá. Tomara que o Atlético ganhe, né? Vença o Flamengo, porque aí abre uma vaga a mais para a Libertadores no ano que vem e vai beneficiar o Grêmio. Será que ganha? É no Maracanã o jogo. Vamos torcer para que sim. Sou o Clube Atlético Paranaense hoje à noite. Eu e todos os gremistas, claro. Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo telespectador. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br